O assunto que nós vamos trabalhar hoje é gestão emocional. Lá dentro do nosso chat, né, nós fizemos uma pesquisa e deu, né, com uma vantagem mínima gestão emocional. Em segundo lugar, ficou a questão do emagrecimento. Então, quem sabe, muito em breve a gente faça uma outra live com o foco na questão do emagrecimento. Deixa eu contar uma história rápida aqui para vocês, para nós iniciarmos a nossa live, entendendo por que que eu vou falar sobre esse assunto sendo nutricionista. Porque normalmente gestão emocional não é um nutricionista quem fala, gestão emocional quem acaba falando são os psiquiatras, são médicos neurologistas, são psicólogos, né? Mas eu quero explicar para você por que que eu me apaixonei por esse assunto, por que que eu comecei a estudar sobre gestão emocional, fiz uma especialização na área, depois fui fazer um mestrado trabalhando com a serotonina, que é o hormônio da felicidade. Assim que eu me formei em nutrição, eu comecei a trabalhar numa clínica e eu atendi alguns pacientes que a maioria da demanda numa clínica de nutrição é para emagrecimento. Então, o foco deles era a redução de peso. Nós começamos a fazer um trabalho e eles começaram a ter um bom resultado. Porém, esse trabalho que nós estávamos fazendo era através de cardápios, que é o que nós aprendemos como nutricionista na faculdade. Nós passamos 4 anos ali na faculdade estudando várias matérias, mas quando chega, né, na época da dietoterapia, onde a gente estuda sobre as doenças e também como tratar essas doenças, a gente começou então aprender a montar um cardápio, como sendo o cardápio a ferramenta exclusiva então para o emagrecimento. E é o que eu fiz, né, ali quando eu comecei minha prática clínica de nutrição, prescrever cardápios. Porém, eu comecei a perceber o seguinte: muitos pacientes que eu havia tratado no início da minha jornada como nutricionista, onde tivemos bons resultados, esses pacientes começaram a retornar depois de 4, 5 anos à clínica com as mesmas queixas iniciais. E aquilo me causou uma estranheza muito grande, porque eu fiquei pensando, poxa, como que esses pacientes que já tiveram resultado, conseguiram emagrecer, alcançar os seus objetivos, estão agora de volta aqui com as mesmas queixas e quase todo aquele peso que havia sido eliminado recuperado. Eu falei, tem alguma coisa que eu ainda não estou vendo. Só que também esses pacientes me tiraram da zona de conforto. Porque imagina, 4, 5 anos depois, eles retornando e eu prescrever o mesmo cardápio para eles. Não dava. Isso então era incompatível, daria ali um atestado de incompetência profissional meu. E eu precisei sair da zona de conforto. Algumas coisas aconteceram nesse processo. Uma delas é que agora eu ficava relutante para poder prescrever o cardápio, porque eu já não estava acreditando mais nele, porque os pacientes haviam emagrecido, mas voltaram com as mesmas queixas anteriores, ou seja, o cardápio ele só ajudava a pessoa a emagrecer enquanto ela estava seguindo. Só que quando questionando esses pacientes, quase todos eles me diziam o seguinte: poxa, eu parei de seguir o cardápio, que chegou uma hora que ficou enjoativo, eu não aguentava mais olhar para aquele cardápio. Teve um outro que começou a dizer para mim o seguinte, que olhava para o cardápio e tinha raiva de mim, porque eu mandava em tudo que ele tinha que comer, na quantidade que ele tinha que comer, nos horários que ele tinha que comer, e ainda tirei tudo que ele queria comer. Aí eu perguntei para ele, eu falei, mas o que que você está fazendo aqui de novo? Ele falou, não, eu sei que a raiva era passageira e você foi o único que conseguiu me ajudar, então eu estou de volta para você conseguir me ajudar novamente. A questão é que o cardápio, ele engessa a pessoa e tira dela a autonomia de fazer as escolhas alimentares. E o problema que eu percebi também é o seguinte: ninguém está acima do peso por falta de um cardápio. Concorda com isso? Porque tem muitas pessoas que estão dentro do peso e nunca seguiram um cardápio, né? Eu, por exemplo, sou um deles. Eu nunca tive problema com peso, mas eu não tenho os gatilhos que de repente alguns pacientes tinham e acabavam desencadeando nele o desejo por comer exageradamente. Nesse processo, então, eu comecei a trabalhar um processo de educação ali com os pacientes. Eu comecei a explicar para eles como que a atividade física era importante no processo e além da mudança do padrão alimentar, ele também precisava implementar uma rotina de exercício, como que o sono era importante, como que a respiração era importante para ele alcançar o objetivo e que esse objetivo fosse mantido. Mas uma coisa que eu percebi, fazendo esse trabalho de educação com os pacientes e conversando muito com eles, quase todos os pacientes que estavam retornando depois de 4, 5 anos ao consultório reclamavam de queixas como: "Ah, eu estou muito estressado, eu estou ansioso". Os outros disseram assim: "Ah, eu tive uma depressão e recuperei todo o peso". Por exemplo, essa semana agora, na sexta-feira passada, né, semana passada, porque já viramos o horário aí praticamente, então na sexta-feira fazendo uma quinta-feira acho que foi, na quinta-feira fazendo uma live para poder convidar as pessoas, né, para estar aqui hoje, uma ex-paciente minha entrou em contato. Ela emagreceu 46 quilos em um ano, 46 quilos em um ano.
E depois ela mandou um relato dela dizendo que ela teve uma depressão. E por conta dessa depressão, ela recuperou 39 dos 46 quilos que havia reduzido. Depois ela resolveu o problema da depressão e começou a seguir novamente aqueles conceitos que nós aprendemos ali dentro do consultório trabalhando juntos. Então eu passei muito conteúdo, muito conhecimento para ela. Ela adquiriu um livro meu e ela diz que tem seguido novamente a regra, porque agora ela venceu a depressão. Ou seja, veja, o gatilho, né, mental ali para comer compulsivamente estava correlacionado ao problema emocional. E dos mais de 30 quilos que ela recuperou, ela já emagreceu, eu acho que 26 quilos, ou 29, alguma coisa assim. Então, veja, ela conhece o caminho, ela está voltando, né, para o caminho da onde ela nunca deveria ter saído, depois que ela ingressou nessa jornada de mudança. Mas a depressão foi o gatilho para aumentar novamente aqueles 39 quilos. Então, veja, gestão emocional é um assunto que começou a me interessar por conta desses casos, ao perceber que esses pacientes estavam voltando ao consultório por conta dos seus problemas emocionais. E aí, então, eu fui fazer, né, uma especialização na área, e também fui fazer um mestrado, depois trabalhando com isso. Mas algo que eu queria compartilhar com você muito interessante é isso daqui, ó. Quando nós falamos sobre gestão emocional, nós precisamos levar em consideração esse hormônio aqui, ó, o cortisol. O cortisol ele é um hormônio extremamente importante para nós. Não vivemos sem cortisol, precisamos de cortisol. O cortisol é quem te acordou hoje pela manhã, o cortisol é quem te ajuda a tomar decisões no momento rápido ali de fuga ou luta. Você está no trânsito e aí você toma uma fechada no trânsito, você não fica pensando, eu tenho que virar o volante 37,5 graus à esquerda. Você não pensa, você simplesmente age. Quem te ajuda a agir é o cortisol, então ele é muito importante para nós. O problema não é o cortisol, mas sim o cortisol alto. Quando ele está com seu nível normal, ele gera um tipo de estresse que nós chamamos de eustresse. O que é o eustresse? É o estresse do bem, o estresse que te motiva, que te acorda, que ajuda você a tomar essas decisões de fuga ou luta. Mas quando o cortisol se eleva, e aí tem uma relação direta com o estilo de vida, e eu quero mostrar isso para você hoje, quando ele se eleva por conta de um estilo de vida inadequado, aí você começa a sofrer do distresse. Aí o distresse é o nível de cortisol elevado, gerando um estresse que te paralisa, que te gera compulsão alimentar, que interfere na tua qualidade do sono, que modifica a sua composição corporal. Então, tem muitos efeitos colaterais do cortisol elevado. Quando eu falo que o cortisol se eleva a um nível preocupante, eu costumo dizer que ele deveria mudar de nome. Ele poderia ser chamado de terrorista. E quando a gente pensa num terrorista, a gente sabe algumas características. Ele é mau, ele vai explodir, só não sei onde nem quando. É isso que acontece quando o nível de cortisol se eleva acima dos patamares de normalidade. Desculpa. Esse aspecto ele é muito importante para nós. Esse hormônio é fundamental. Só que ele precisa estar em equilíbrio com outro hormônio. Esse outro hormônio que ele precisa estar em equilíbrio é a serotonina. A serotonina é o hormônio da felicidade. Esse cortisol, ele é produzido na nossa glândula adrenal, na região do córtex da adrenal, e a serotonina, ela é produzida em duas regiões. E nós precisamos trabalhar de tal forma que serotonina e cortisol estejam em equilíbrio. Se o cortisol começa a subir automaticamente, o cortisol subindo, a serotonina vai baixar. Então, o equilíbrio entre eles é muito importante. O equilíbrio é muito importante. Quando o cortisol se eleva, a serotonina baixa. E aí eu disse para vocês que a serotonina ela é produzida em duas regiões. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre essas duas regiões e vamos perceber algumas coisas interessantes aqui. Porém, quando eles entram em desequilíbrio, cortisol subindo, serotonina baixando, você muda o seu nível de humor e aí você mexe muito na parte emocional. Ao acontecer isso daqui, você começa a pedir um outro hormônio. Que hormônio é esse? É a dopamina. Dopamina é o hormônio do prazer. Então vamos lá. Cortisol, o hormônio do estresse, que é fundamental para nós, precisamos dele para a vida. Serotonina, que é o hormônio da felicidade, e a dopamina, que é o hormônio do prazer. Quando descompensa o nível entre cortisol e serotonina, aí você começa a correr atrás da dopamina. E isso é um grande problema. Por que é um problema?
Porque a dopamina é um hormônio que, se tiver muito elevado na corrente sanguínea, vai gerar um efeito colateral no teu organismo. Pensa só, o aumento de dopamina gera o quê? A possibilidade da pessoa ficar dopada. Ou seja, mexe tanto no nosso cérebro, mexe tanto na parte emocional, que a pessoa fica naquele barato, assim, sabe? E isso gera vício. Então, aí é um problema, hein? As pessoas começam, então, a desenvolver algumas práticas na busca incessante da dopamina que geram vício. E o vício nada mais é do que pegar uma pessoa e colocar na condição de escravo. A pessoa viciada é um escravo. Ela não está mais no controle. Ela perdeu o controle. E isso é algo muito importante para nós. O que nós queremos, não nessa live somente, mas em todo o trabalho que nós temos feito agora, é colocar as pessoas no controle da sua vida, assumindo a sua gestão emocional para que as suas decisões possam ser decisões racionais e não decisões impulsivas controladas por um hormônio que você está correndo atrás pela falta da serotonina e um excesso do nível de cortisol. Então, isso gera vício. Agora, vamos analisar um aspecto. As pessoas querem dopamina. Muitas coisas geram dopamina, só que algumas coisas geram um nível normal de dopamina que não vai compensar a queda da serotonina. Eu vou querer compensar. Para compensar, existem cinco coisas que as pessoas correm atrás que acaba gerando esse vício. Eu vou apagar aqui para a gente colocar quais são essas cinco coisas que têm escravizado as pessoas, né, nessa busca incessante pelo prazer, pelo hormônio dopamina produzido no cérebro. Enquanto eu vou apagando, eu vou contando para vocês aqui uma pesquisa que foi realizada nos Estados Unidos para que a gente possa ter uma noção do poder da dopamina. Veja só. Quando a gente fala sobre dopamina, ela é produzida no cérebro e você tem receptores, que são chamados de receptores D1, D2, D3, D4 e D5. Todos eles são dopamina. Então, dopamina 1, dopamina 2 e assim por diante, até o D5. Lá no cérebro tem um receptor que é chamado de D2, então. Receptores D2, que produzem dopamina. Produzem dopamina. Foi feita uma pesquisa lá nos Estados Unidos com um grupo de camundongos, aonde esses camundongos começaram a receber um tipo de alimentação rico em açúcar e gordura. E quando a pessoa está estressada, pensa aí comigo, não é justamente atrás disso que ela corre? Açúcar e gordura. Açúcar e gordura aumenta a produção de dopamina no cérebro. Os pesquisadores já tinham essa ideia, porém ainda não havia sido analisado, através de uma pesquisa, quão grande era o efeito do açúcar e a gordura na produção de dopamina e para detectar se isso realmente gerava vício ou não. Então, esses ratinhos, ao invés de receberem a sua dieta padrão, que ratos de laboratório comem ração, eles começaram a comer cheesecake, que faz parte de uma dieta que nós chamamos de dieta de cafeteria. E os ratos começaram então a comer cheesecake. Ao começarem a comer cheesecake, eles estavam recebendo grande quantidade de açúcar ou carboidrato, né? Vou colocar aqui, ó, carboidrato. Só que esse carboidrato é um carboidrato refinado e eles estavam recebendo também muita gordura. Açúcar e gordura. Era isso que esses ratos estavam recebendo em grande quantidade através do cheesecake. Eles receberam por um determinado período e aí completou o primeiro ciclo da pesquisa. E eles fizeram o primeiro teste para saber se esses ratos estavam desenvolvendo algum grau de vício, algum grau de dependência daquele alimento. Como é que foi o primeiro teste? Que esses ratos foram submetidos depois de comerem por um longo período cheesecake, dieta de cafeteria. Os ratos foram colocados numa gaiola. Então imagina só, uma gaiola aqui e essa gaiola cheia de ratinho aqui dentro, ó. Cheio de ratinho aqui dentro. Então tem os ratinhos aqui dentro dessa gaiolinha. Fizeram uma ligação entre essa gaiola e uma outra gaiola aqui. Na gaiola que os ratinhos estavam, tinha raçãozinha aqui para eles, ó. Tinha ração. Então os ratinhos poderiam viver felizes comendo aqui a sua raçãozinha e bebendo água. Tinha aguinha aqui também para os ratinhos. Lá naquela outra gaiola, eles foram e colocaram o que naquela gaiola? Naquela gaiola eles colocaram aquela fatiazona de cheesecake, né? E ligaram as duas gaiolas por esse tubo. E esse tubo era revestido por eletrodos, que dava
choque. O rato teria a possibilidade de ficar nessa gaiola, que a gente pode chamar de gaiola um, ao invés de ir para a gaiola 2 e levar choque, porque aqui na gaiola um ele tinha ração, ou seja, tinha comida e tinha água para beber, tudo que ele precisava para se manter vivo. Instinto de sobrevivência, essa é algo muito forte, não somente em nós, como também nos animais, o instinto de sobrevivência. Só que esses ratos estavam comendo cheesecake já fazia um bom tempo. E qual vocês acham que foi a escolha deles? Comerem raçãozinha aqui ou levar choque na ida para poder comer o cheesecake e choque na volta para poder beber água? O que vocês acham? É, foi isso mesmo. Os ratinhos preferiram comer cheesecake. Então, os ratos estavam demonstrando, nesse exato momento da pesquisa, que eles estavam desenvolvendo um grau de dependência. Olha só que incrível. Os ratos agora já estão demonstrando que eles estão dependentes daquilo, ou seja, estão se tornando escravos. A dor do choque na ida para comer cheesecake e na volta para poder beber água era insignificante ao comer o cheesecake, quando eles pensavam em não ter mais à disposição o cheesecake. Ou seja, prefiro a dor e o cheesecake do que ficar sem dor e raçãozinha. Veja, perdeu o controle. Os ratos já estão fazendo uma escolha que, se a gente observa, é uma escolha impulsiva correlacionada a um grau de dependência que está sendo desenvolvido. Na segunda parte da pesquisa, eles tiraram o acesso à gaiola 2. Não tinha mais a gaiola 2. Tinha somente agora a gaiola 1. E lá na gaiola 1, os ratinhos receberam ração e receberam também água. E aí eles foram analisar agora qual era o comportamento desses ratos diante dessa nova situação, sem ter acesso ao cheesecake. Então, ó, acabou a tortinha, não tem mais esse caminho aqui, ó. Não tem mais, o caminho foi interrompido. Eles não têm mais o acesso ao cheesecake. Qual foi a atitude dos ratos? Sabe o que os ratos fizeram? Fizeram isso daqui, ó. Os ratos fizeram greve de fome. Os ratos fizeram greve de fome. Os ratos preferiram ficar sem comer a ração do que comer ração e ficar sem o cheesecake. Então, os ratos estavam, nesse momento, demonstrando que realmente eles estavam dependentes daquilo. Eles haviam desenvolvido esse grau de dependência. Eles estavam escravos, neste momento, do açúcar e da gordura do cheesecake. Fizeram greve de fome. Essa greve de fome, para alguns ratos, foi tão intensa que os ratos vieram a óbito. Os ratos morreram de inanição. Eu entendo que, mais ou menos assim, a mensagem que os ratos estavam transmitindo nesse momento era o seguinte: não tem cheesecake? Prefiro a morte. Se não tem cheesecake, eu prefiro a morte. Uma historinha rápida para elucidar isso daqui. Uma vez eu comecei a trabalhar com uma amiga assim que eu me formei da faculdade para que ela pudesse emagrecer. Na época, ela pesava por volta de uns 130 quilos. E assim, quando a gente sai da faculdade, a gente sai com muito conhecimento teórico, sem conhecer muito da prática. Aí você vai desenvolvendo conhecimento prático. E eu fiz algo na época que eu não faria hoje de maneira nenhuma. Eu fiz um cardápio com uma grande quantidade de calorias para que ela pudesse emagrecer. Porque, fazendo os cálculos, eu percebi que ela precisava comer por volta de 5.000 calorias para manter o peso que ela tinha. Então eu pensei, poxa, 5.000? Se eu fizer um cardápio ali por volta de umas 3.000 calorias, que é muita comida, vai dar 2.000 calorias de déficit calórico, ou seja, a diferença entre o que ela precisava para a manutenção do peso e a quantidade que ela estava ingerindo. Daria 2.000 calorias de diferença. E eu falei, poxa, eu vou fazer o cardápio dessa forma. E eu fiz. E sabe o que aconteceu? Ela ainda estava conseguindo emagrecer mesmo com um cardápio hipercalórico. Só que aí, ó, olha essa palavrinha aqui, ó, dependência. Ela estava comendo 3.000 calorias, precisava antes de 5 e estava emagrecendo.
Por volta de 45 dias, ela havia emagrecido 12 quilos. Ela emagreceu bem, mesmo comendo uma quantidade muito alta de caloria. Mas aí ela chegou para mim um dia e disse assim: Ó, Ricardo, eu estou desistindo aí do processo, eu não vou continuar mais o processo. Eu falei assim: por que você não vai continuar? Você está tendo resultado, você já emagreceu 12 quilos em 45 dias, é um resultado espetacular. Ela falou: não, eu até sei que é um resultado espetacular, mas é que eu estou com muita vontade de comer algumas coisas. Eu falei: poxa, mas eu não te privei de nada, eu só diminuí a quantidade do que você comia. E ela falou assim: então, mas você colocou só um cachorro quente, eu queria comer 3. Eu parei assim, fiquei tentando entender a cena. Eu deixei cachorro quente, ou seja, vamos considerar o cheesecake dela era o cachorro quente. Eu deixei, fazia parte do cardápio dela. Só que ao invés dela comer 3, como ela costumava comer, eu baixei para um. E ela comia ali o seu cachorro quente ainda, comia um, coisa que eu não faria hoje, né, dentro do conhecimento que eu tenho. Mas ela disse que estava desistindo do processo. Por quê? Porque eu estava tirando justamente aquilo que gerava dependência. O alimento não estava agora gerando mais o mesmo efeito no cérebro dela. E isso fez com que ela tomasse a decisão de desistir. Então, lembra que eu falei para vocês que determinadas coisas que nós estamos buscando, que geram, né, essa dependência pela busca da dopamina, né, vão fazer com que a gente se torne escravo? Pois é, ela estava escrava nesse processo. E aí os ratinhos, então, como morreram de inanição, foi analisado o cérebro deles. E ao analisar o cérebro deles, o que os pesquisadores descobriram é que os receptores D2, que produzem dopamina, estavam altamente estimulados. Os receptores D2. Agora, olha a conclusão da pesquisa. Os receptores D2 são os mesmos receptores aonde agem a cocaína e a heroína. E aí, então, a conclusão da pesquisa dizia o seguinte: açúcar e gordura gera vício, tal qual cocaína e heroína. Só é necessário que você tenha um número maior de exposições até desenvolver o vício. Ou seja, açúcar e gordura vicia. Só que não é só açúcar e gordura. A gente sabe que o estimulante também faz parte desse processo. Então, se a gente fosse colocar aqui na nossa escala de 5 coisas que as pessoas buscam para produzir dopamina, eu consideraria que o item número 1 é o quê? O alimento. O alimento. Só que não qualquer alimento, como eu falei para vocês. Esse alimento precisa ter carboidrato, esse alimento precisa ter gordura e esse alimento também tem que ser rico em estimulante. Então, tendo um dos 3 ou os 3, né, são alimentos que produzem muita dopamina e geram esse vício. Junta os 3 para mim e pensa aí então qual seria esse alimento que contém carboidrato, gordura e estimulante. Pensa aí. 5 segundos para você pensar. Vamos lá. Enquanto você vai pensando, você vai ouvindo o avião que está decolando aqui, né, do aeroporto de Brasília. 5 segundos já foi. E aí, matou a charada? Qual é o alimento? Escreve aí para nós. Daqui a pouco eu vou olhar ali as interações de vocês aqui na live, eu vou ver se alguém acertou, tá? Mas tem que escrever agora, depois que eu falar, já não vale mais. Qual é o alimento? Que contém açúcar, carboidrato, gordura e estimulante e gera muita dopamina e faz com que as pessoas se tornem escravos. E aí, qual? Qual? Isso, provavelmente você tem acertado. Chocolate. Chocolate tem os 3. Chocolate tem açúcar, chocolate tem gordura e chocolate tem estimulante. Porque se eu penso numa batata frita, ó, batata frita tem o quê? Batata frita tem carboidrato, batata frita tem gordura, mas ela não tem um estimulante adicionado. Apesar que a gente sabe que a gordura é um tipo de estimulante, mas ela tem gordura e carboidrato, não tem um estimulante. Pensa no refrigerante agora. O refrigerante, ele tem o carboidrato e ele tem o estimulante, porém ele não tem a gordura. Vamos pensar em outra aqui. Sorvete, aquele sorvete de creme lá, de massa, como alguns costumam chamar, ele tem o quê? Ele tem o carboidrato e tem a gordura. Ele não tem o estimulante, a não ser que seja de chocolate. Aí, se for sorvete de chocolate, aí vai ter os 3. Mas você percebe que o chocolate, ele tem os 3. Os outros alimentos que também geram esse grau de dependência, geralmente tem 1, no máximo 2.
Somente o chocolate na nossa lista aqui contempla os três. Então, isso é algo para a gente pensar. Tem muita gente que se torna escravo desse tipo de alimento nessa busca para dopamina. Então, veja, quando você perde o controle emocional, você começa a mudar os seus hábitos. Por quê? Porque saúde mental ou saúde emocional é o meu relacionamento com os meus pensamentos e as minhas emoções. Esses meus pensamentos e emoções, eles geram ações, e essas ações repetidas formam os meus hábitos. Então, quando você tem um problema na gestão emocional, seus pensamentos e as suas emoções te conduzem, muitas vezes, a ações inadequadas, ações na busca de resolver um problema, mas por um caminho mais curto. Não pelo caminho correto, pelo caminho estruturado e o caminho que vai dar um resultado de longo prazo. Às vezes a gente corre através do atalho, e o atalho nunca é bom. Bom, primeira coisa então que gera vício, que as pessoas têm corrido atrás, é o alimento. Qual é a segunda coisa? A pessoa, quando está com seus problemas emocionais, muitas vezes começa a buscar esses gatilhos para gerar dopamina. Além do alimento, algo que gera muita dopamina nas pessoas é isso aqui, ó. As drogas, tanto as drogas lícitas quanto as ilícitas. Então, a gente poderia pensar no cigarro, poderia pensar no álcool como sendo drogas lícitas, né? Mas poderíamos pensar também naquela lista de drogas ilícitas, cocaína, crack, heroína, anfetaminas, e assim por diante. Porque a anfetamina é medicação, mas também é uma droga, né? E é lícita. Então, veja, as drogas também aumentam muito a produção da serotonina. E, obviamente, se alimento e drogas está aumentando a produção da dopamina, eu falei serotonina. Se aumenta muito a produção da dopamina, faz com que essa pessoa se torne um escravo. Então, quando nós não estamos conseguindo gerenciar bem nossas emoções, nós nos tornamos uma vítima do sistema. O terceiro item aqui da nossa lista, que também gera esse processo de aumentar a dopamina e causa dependência, é o seguinte, veja só, olha aqui que eu vou colocar aqui agora, ó. Compras, compras, isso, gastar dinheiro gera dopamina. Só que assim, ó, veja só que interessante. Quando você, principalmente você mulher, porque assim, algumas pesquisas têm apontado que as mulheres, elas têm uma propensão maior do que os homens a desenvolver problemas emocionais. Mas maior quanto? 4 vezes mais. As mulheres são 4 vezes mais susceptíveis a desenvolver problemas emocionais do que os homens. E uma coisa que pega muito as mulheres é isso aqui, ó, as compras. Só que aí, veja, eu vou fazer uma pergunta, eu quero que você reflita se isso já aconteceu na sua vida ou na vida de alguém que você conhece, ok? Pensa aí comigo. Você já comprou um sapato, uma sandália, uma peça de roupa, né, nesse momento de compulsão, né, por compras para poder gerar dopamina. Aí chegou em casa e não estreou, ou seja, não usou aquele sapato, não usou aquela sandália, não usou aquela peça de roupa. E depois de alguns meses ou até anos, você foi e deu aquela peça de roupa sem ter usado? Conta aí, conta aí. Aconteceu com você já? Conhece alguém que já fez isso? De comprar um produto de uma maneira irracional, né? Porque você comprou por impulso, você comprou porque você queria dopamina, não porque você estava precisando daquele produto. Aquilo gerou dopamina, gerou prazer no ato que você adquiriu o produto. É a questão da sensação de posse, isso aumenta a produção de dopamina. Ah, é meu, eu comprei. Eu comprei, eu mereço, esse tipo de coisa. Esse sentimento de merecimento faz com que muitas vezes a gente desenvolva essas atitudes por falta de serotonina no cérebro. Quero compensar com dopamina. Só que aí você compra, mas não usa, acaba doando sem usar. Eu tenho ido bastante aos Estados Unidos fazer palestra, e sabe uma coisa que eu tenho percebido lá? A população americana é muito mais compulsiva do que nós. Eles realmente compram compulsivamente, porque ele não compra só um, ele compra 2, 3, 4 itens idênticos muitas vezes, porque a ânsia por comprar do americano é uma coisa absurda. Isso acontece por alguns motivos, né? Primeiro deles é porque a condição dos americanos financeiramente é diferente do brasileiro. O brasileiro, ele já pensa um pouquinho mais porque ele sabe onde que o sapato vai apertar depois no final do mês. Como o americano já não tem tantos problemas correlacionados à parte financeira como nós brasileiros temos, eles acabam comprando muito mais compulsivamente do que nós. Eu acredito que se nós não tivéssemos os problemas financeiros que temos no nosso
país, nós também seríamos tão compulsivos quanto são os americanos. Eu acredito nisso. Mas aí então lá eu vejo eles comprando, 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 comprando. E é interessante que às vezes você vai naqueles brechós, o que tem de roupa nova que foi comprado, que a pessoa doa ou né, vai lá e vende aquela roupa baratinha, ainda com etiqueta, é uma coisa absurda, impressionante aquilo, impressionante. Então compras também gera vício. O que mais que gera vício? O que mais que gera vício? As pesquisas têm mostrado que tem algo que gera vício, mas a gente pode expandir um pouquinho mais esse conhecimento. Mas as pesquisas mostram que os jogos viciam, principalmente os jogos eletrônicos, né? Então são os jogos ali no celular, são os jogos no computador, mas também são os jogos nos cassinos de Las Vegas, né? Tem uma história que foi relatada num livro interessante. Uma mulher ela estava passando por um momento de muitos problemas emocionais na sua vida. E ao estar passando por esses problemas emocionais, uma amiga lhe deu uma sugestão. Como ela morava próximo de Las Vegas, a amiga disse para ela o seguinte: por que que depois que você não prepara lá o de jejum para o teu marido e arruma a casa, você não pega o carro e vai para Las Vegas? Fica lá 1 horinha, 2 horinhas, a gente mora aqui próximo de Las Vegas, aí você vai jogar, vai esparecer a sua mente, vai tirar o foco do problema e você vai voltar melhor no final do dia. E ela começou a acreditar que seria interessante fazer esse teste aí que a amiga estava sugerindo. E um belo dia, ela foi e preparou o de jejum, dispensou o marido, que estava saindo para o seu trabalho, arrumou a casa rapidamente, pegou seu carro e, ó, partiu para Las Vegas, cassino, e ela foi jogar lá em Las Vegas. E realmente, o jogo, ele aumenta a produção de dopamina. Se aumenta a produção de dopamina, não resolve o problema, mas mascara muito bem o problema. É como se você tapasse o sol ali com uma peneira, né, com um crivo bem pequenininho, porque dá uma enganada boa. E você acha que você, não, olha, realmente eu melhorei, eu tô melhor, eu tô mais feliz, né? Eu tô conseguindo lidar melhor com a situação. Não está. Você mascarou o problema. É aquele negócio de varrer a sujeira para debaixo do tapete. E era isso que estava acontecendo com ela. Ela foi, jogou, se sentiu melhor, né? E aí ela fez o quê? No dia seguinte, voltou. E no outro, foi de novo. E depois, mais uma vez. E aí ela começou a ir para Las Vegas todos os dias, menos aos finais de semana, quando o marido estava em casa. Mas os 5 dias da semana, ela ia para Las Vegas para jogar. Seu marido não sabia de nada, até que um belo dia chega uma carta lá na casa deles, né? Uma carta da hipoteca dizendo que eles haviam perdido a casa que ela havia hipotecado para jogar, ou seja, ela gastou tudo que a família tinha, inclusive, né, se desfez do maior bem que era a casa que eles moravam. E aí, obviamente, houve a separação, né? E é uma história muito trágica de uma pessoa que ficou viciada por conta do jogo. Eu tenho relatos na minha família a respeito disso também. Né? O meu avô, por parte de mãe, teve problema com o jogo. Né? E isso fez com que ele também perdesse alguns bens financeiros. Né? Ele tinha uma condição financeira muito boa, porque ele é um dos pioneiros da cidade onde eu nasci, Maringá. Então, meus dois avós, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, eles são pioneiros em Maringá. E eles chegaram ali bem nos primórdios, ou seja, tiveram total condição de construir uma condição financeira diferenciada. O meu avô tinha terrenos, tinha casa, né, tinha um sítio, tinha uma autofossa, tinha um posto de gasolina, mas por conta dos jogos, ele acabou perdendo tudo. Acabou perdendo tudo. E a casa que ele tinha, que era uma para cada filho, foi. Né? O posto de gasolina, foi. A autofossa, foi muito por causa dos jogos e aí a falta de sabedoria de saber administrar tudo isso. Então eu tenho um relato desse na minha família. É muito triste a gente perceber quando a pessoa fica escrava de um determinado, né, item dessa lista aqui e acaba arruinando não só a sua vida, como a vida daqueles que ela ama. A família toda foi prejudicada por essa atitude. Quando uma pessoa começa a comer compulsivamente e desenvolve um problema de saúde, não é só ele que está sendo afetado, a família toda está sendo afetada. Quando a pessoa começa a comprar compulsivamente, ela gera problemas no relacionamento, desestabiliza a parte financeira, vai acabar mexendo mais ainda com o emocional quando começar a entrar em dívida, ou seja, não só ela é afetada, mas todos que estão ao redor. Existe uma frase que eu considero uma das frases mais mentirosas, se não a mais mentirosa. A pessoa está lá fazendo algo errado, algo que é prejudicial para ela, e aí ela pega e diz assim: ah, não, não se preocupa não, porque isso é problema meu, não é problema seu. Porque se fosse problema seu, não afetaria o outro. Afetaria somente
você. Eu ainda costumo dizer que se uma escolha errada nossa não afetasse os demais, nós teríamos total direito de reclamar com Deus, porque Adão e Eva comeram um fruto e aí originou o pecado, coisa que a gente entende quando lê Bíblia que não havia antes deles comerem o fruto, que era um fruto proibido, não é uma maçã, igual alguns dizem, ou coco, como o pessoal da Bahia costuma dizer, né? Porque diz que tomou e comeu, né, o fruto. Não é. Mas a questão é que aquela escolha afetou as outras pessoas. Então, quando nós caímos em um desses itens da lista, não é somente nós que estamos sendo prejudicados. A nossa família, os nossos queridos, né, começam a sofrer também as consequências de uma escolha inadequada. O quinto, e eu deixei ele por último, porque nós estamos vivendo justamente, eu acho que esse período, né? Estamos vivendo esse período. Hoje, por exemplo, é sábado de carnaval, sábado de carnaval. E o que que é uma coisa que gera muita produção de dopamina e escraviza as pessoas? Sexo. Sexo também gera dopamina. Só que algumas pessoas começam a se tornar escravos do sexo. E aí, principalmente nesse período do carnaval, a gente vê como que isso fica aflorado, realmente fica ali a flor da pele, como dizem. Isso é um grande problema. Esses são os 5 itens que escravizam uma pessoa. E isso começa quando? Quando ela perde o controle das suas emoções. Por quê? Saúde emocional é o meu relacionamento com os meus pensamentos e as minhas emoções, que geram ações. Essas ações repetidas formam os meus hábitos. E 70% de tudo que eu faço todos os dias são hábitos. Então veja, quando você desenvolve hábitos inadequados, você tem chance de ter 70% da sua vida aonde você não pensa mais para tomar as decisões, sendo conduzidas de uma maneira automática, te levando para uma rota de destruição. Por isso, nós precisamos assumir o controle, porque ao assumir o controle, nós vamos começar a mudar hábitos. E mudando hábitos, a gente começa a entrar num outro programa, porque a primeira rota é uma rota destrutiva. Aí nós entramos agora numa outra rota, que é a rota construtiva, é uma rota do bem, que vai te levar a ter saúde sem esforço, porque cada vez que você implementa o hábito, você não precisa mais pensar, já é automático, e aí você não sofre para poder fazer aquilo que é certo, porque já virou hábito. Então veja, depois de entender todos esses aspectos, que cortisol e serotonina são muito importantes para nós, e por conta dessa relação inadequada que muitas vezes nós estamos tendo do cortisol e da serotonina, buscamos incessantemente pela dopamina que gera prazer, as pessoas começam a virar escravas. Ok. Como resolver o problema? Como resolver o problema? A única forma de nós resolvermos esse problema é investindo na produção do quê? Opa, desculpa. Investindo na produção da serotonina. Investindo na produção da serotonina. Então, olha só, que coisa interessante para a gente refletir aqui agora. Quando nós observamos isso, nós começamos a perceber o seguinte: quando uma pessoa está ansiosa, está estressada, está depressiva, sofre de síndrome do pânico, ela procura um médico. E eu não tenho nada contra ela procurar um médico, é extremamente importante, eles cumprem um papel extremamente importante no tratamento de doenças. Porém, quando você vai a um médico, o que você relata para ele? Você relata para ele o que você está sentindo. Ou seja, você diz para ele assim: ah, doutor, eu estou me sentindo assim, estou me sentindo assado, né? Estou passando por isso. Ou seja, você está colocando para ele os seus sintomas. Você está passando para o médico quais são os seus sintomas. E se você está passando os seus sintomas para o médico, o que você está sentindo, o que que ele vai tratar? Ele vai tratar os seus sintomas. Ele não vai tratar as causas que geram aqueles sintomas. Geralmente é tratado os sintomas. E para tratar os sintomas, eles vão tratar com medicação. Medicação. A medicação, ela é importante em alguns casos, não em todos. Eu acredito que muitos problemas emocionais poderiam ser tratados de uma maneira, né, muito mais simples, né, usando os recursos que nós temos aí na natureza à nossa disposição, o alimento, a questão do sono, atividade física, sol e outras questões. Porém, em alguns casos é preciso a medicação, principalmente quando você percebe que esse paciente tem um alto grau, né, de potencial suicida.
Aí você precisa entrar com uma medicação para dar um sossega-leão ali, diminuir nessa carga emocional e essa pressão que esse paciente tem, para que dessa forma ele consiga gerir melhor as suas emoções, até poder entrar num outro processo, né, implementando mudanças de hábitos para assumir realmente o controle. Mas no início do tratamento, para alguns, é fundamental sim a medicação. Porém, uma coisa interessante é a seguinte: toda essa medicação, ela tem o propósito de aumentar o quê? De aumentar a serotonina. A medicação quer aumentar a serotonina. Então, ela age numa via que nós chamamos de via serotoninérgica. Via serotoninérgica. O que é via serotoninérgica? É a via da serotonina, de produção da serotonina. Mas olha que interessante. Essa medicação, ela vai agir para você aumentar o nível de serotonina, mas ela age a nível cerebral. Então, a medicação age a nível cerebral. Quantos por cento da serotonina é produzida no cérebro? Somente 5%. 5% do todo o potencial que nós temos de produção de serotonina é produzida no cérebro. E os outros 95%? A medicação não está agindo sobre esses 95%. A medicação age sobre a serotonina cerebral, ou seja, o nosso potencial de produção de apenas 5%, que é muito pouco. Agora, olha só que coisa interessante. Quando você vai ao médico, então, ele te dá uma medicação. Essa medicação tem o propósito de agir nessa via serotoninérgica, que é a via de produção da serotonina. Geralmente ele começa com um antidepressivo, que é o mais baratinho de todos, que é de uma classe específica chamada tricíclico. Então ele começa com um antidepressivo tricíclico. Esse antidepressivo dessa classe específica chamada de tricíclico, ele estimula o seu corpo a produzir mais serotonina. Mas ele age onde? No cérebro. Se ele age no cérebro, ele está agindo em cima de 5% do nosso potencial. Essa medicação vai funcionar? O que vocês acham? Vai ou não? Não. A medicação não vai funcionar. Aí você vai tomar por 30 dias, vai retornar ali ao médico, ou vai tomar por 3 meses e vai retornar ao médico, e aí ele vai te questionar: e agora, como que você está se sentindo? Olha lá o que ele pergunta: como você está se sentindo? Ou seja, ele está tratando somente os sintomas, ele quer saber como que você está se sentindo com o uso da medicação. E aí você vai dizer para ele assim: ah, doutor, olha, eu tomei a medicação, mas eu percebi uma melhora muito discreta, muito pequenininha, quase não alterou, e eu ainda continuo com os meus problemas, com os meus fantasmas. Aí ele vai dizer para você: puxa, que pena, então essa medicação não funcionou para você. O que nós vamos fazer? Nós vamos trocar de medicação, nós vamos trocar de medicamento. Quando ele fala que vai trocar de medicamento, ele não troca somente de medicamento, ele troca de classe. Ele vai para um outro depressivo, de uma classe diferente, que age de maneira diferente. Porque o tricíclico, que estava escrito aqui, ele estimula o seu corpo a produzir serotonina, mas ele age em 5% do seu potencial de produção. Então ele não vai trazer um resultado duradouro nem efetivo. Aí ele vai mudar de classe. E de repente ele vai para essa classe aqui, ó. Essa classe chamada de IMAL. IMAL é uma sigla que quer dizer, ó, inibidor da monoaminooxidase. Eita, que nome feio! O que quer dizer isso? Inibidor da monoaminooxidase. Essa monoaminooxidase, a MAO, é uma enzima. E essa enzima, ela quebra o quê? A serotonina. Ou seja, a monoaminooxidase destrói serotonina. Destrói serotonina. E aí contribui, então, para que o nosso nível de serotonina diminua. Então, se criar uma medicação, um antidepressivo, dessa classe específica, que é um inibidor. Esse inibidor dessa enzima vai fazer com que você pare de quebrar serotonina. Ao você parar de quebrar serotonina, você vai conseguir aumentar um pouquinho o nível de serotonina na corrente sanguínea. Aí, quando você aumenta a serotonina sanguínea, o que acontece? Você começa a se sentir melhor. Resolveu o problema? Resolveu? Não, não.
Não resolveu o problema. Se não resolveu o problema, você só amenizou o problema. Você amenizou o problema, você não resolveu o problema. Então, a IMAL, ela vai surtir um efeito diferente do tricíclico que não surte efeito. Porque a serotonina, quando eu paro de quebrar, ela sobe um pouquinho. Ela sobe um pouquinho na corrente sanguínea. A pessoa se sente melhor, porém o problema dela ainda não foi resolvido, mas pelo menos ela deu uma estabilizada no humor. A medicação funcionou como um sossega-leão ali. Então ela fica mais calma, fica um pouco mais tranquila, começa a conseguir desenvolver as suas atividades, né, de trabalho, começa a desenvolver um relacionamento, fica melhor, né? Ela começa a diminuir o nível de fadiga e cansaço ao final do dia, que é uma característica dos problemas de ansiedade, estresse, depressão. Então a pessoa se sente melhor. Realmente, a medicação ela faz a pessoa se sentir melhor, porém ela tem um tempo de validade. Qual é esse tempo de validade? Não sei. Esse tempo de validade é individual. Mas vamos colocar como exemplo aqui, ó, que essa medicação dure 3 anos. Deixa eu só beber um golinho de água aqui. Imagina que então, que você vai ter o uso dessa medicação agindo no seu cérebro de uma maneira efetiva por 3 anos. Então, por 3 anos, você vai ficar relativamente bem, vai estar se sentindo bem. O teu problema ainda não foi resolvido, mas você está se sentindo bem. Aí você volta ao médico porque aí acabou o prazo de validade, aí você voltou a ter os mesmos fantasmas, não está mais se sentindo bem. Vou fazer uma coisa aqui, porque eu estou vendo que está acabando, né, a bateria aqui do fone. Então, vou colocar para carregar um e daqui a pouco eu pego ele de novo. E aí você começa a se sentir mal novamente. Venceu o prazo de validade. Aí você vai ao médico. Aí o médico olha para a tua situação, você já usou o antidepressivo tricíclico, você já usou a Imal, você fez agora, né, um uso prolongado de 3 anos de uma medicação que estava trazendo resultado, só que a medicação parou de agir. Parou de agir. Aí quando a medicação para de agir, o médico fala assim: vamos ter que trocar de medicação. Vamos ter que trocar o remédio. Esse já não está funcionando mais. Agora ele vai para uma outra classe. Ele troca de classe de novo. Aí ele vai para uma classe que chama IRSS. IRSS ou ISRS, dá na mesma, tá? O que que é isso? Essa é uma classe que é um, inibidor da recaptação seletiva de serotonina. Nossa, esse nome também é complicado. Então vamos lá. Inibidor vai promover uma inibição de alguma atividade dentro do nosso organismo. Então o que que ele vai inibir? Ele vai inibir a recaptação. O que é isso? O que é essa recaptação? Para explicar isso para vocês, eu vou desenhar 2 neurônios aqui. Acredite, o que eu vou desenhar aqui é sim um neurônio. Porque eu sou péssimo de desenho. Então vamos lá. Aqui você tem o desenho de um neurônio com a sua bainha de mielina aqui em volta, né, e tá bonitinho. Essa região aqui do neurônio é chamada de corpo celular. Essa região de axônio e essas ramificações, esses prolongamentos aqui são chamados de dendritos. Esses dendritos, eles têm dos dois lados. Aqui no corpo celular você também tem essas ramificações, tanto então no corpo celular quanto na região final do axônio. Aí você vai ter um outro neurônio aqui, ó. Aqui nós temos um outro neurônio. Outro neurônio aqui, com seus dendritos, com seu axônio, com seu corpo celular. E aí veja só, esses 2 neurônios, eles têm comunicação entre si. Porém, essa comunicação, ela é feita sem um contato físico, ou seja, esses neurônios nunca vão um no outro. Deixa eu colocar o fone aqui. Então, não vão encostar um no outro. Eles vão sempre ter um espaço entre eles. Esse espaço entre os neurônios, isso aqui é chamado de fenda
sináptica. Fenda sináptica. Essa fenda sináptica é o espaço entre esses dois neurônios. Agora, veja só que interessante. Para que haja a transmissão do impulso elétrico desse nosso primeiro neurônio aqui, neurônio 1, para esse outro neurônio aqui, o neurônio 2, nós precisamos de um mediador químico. Precisamos de um mediador químico. Como que chama o nome desse mediador químico? Olha como é que é fácil. Neurotransmissor. É um transmissor entre neurônios. Então, um neurotransmissor. Eu tenho vários neurotransmissores, vários, acetilcolina, eu tenho a dopamina, eu tenho a serotonina. Então, a serotonina, que está aqui, nosso hormônio da felicidade, ele é também um neurotransmissor. E ele é liberado aqui nesse espaço. Então, veja só, esse neurônio 1 vai liberar a serotonina aqui. Quando ele libera a serotonina nesse espaço, que é a fenda sináptica ou sinapse, essa serotonina cumpre o papel de ser um mediador químico. Ela vai fazer a ligação entre os neurônios, uma ligação química entre esses neurônios, e o impulso elétrico, ó, parte lá para o neurônio 2. Depois que acontece isso, essa serotonina volta para dentro do neurônio 1. E esse processo de volta da serotonina é chamado de recaptação. Então, agora você já sabe o que é a recaptação. A recaptação é o processo de volta desse neurotransmissor para dentro do neurônio. E o neurotransmissor que a gente está falando é a serotonina. Então, a ciência desenvolveu uma medicação que inibe a recaptação seletiva, porque é específico de serotonina. Então, eles criaram essa medicação chamada de inibidor da recaptação seletiva de serotonina. Aí você vai e começa a fazer o uso dessa medicação. Vai trazer um resultado? Sim. Também age na via serotoninérgica, faz com que o nível de serotonina fique maior, porque nós não estamos deixando a serotonina ser recaptada pelo neurônio. Então, essa serotonina vai para a corrente sanguínea e aí ela melhora o estado do humor da pessoa. Resolveu o problema dela? Também não resolveu o problema dela. Ô, Gilmar, eu vou tirar aqui esse fone, veja para mim se vai ficar mantendo a mesma qualidade aqui, que eu vou colocar para carregar. O Gilmar é o meu produtor, ele está aqui, está operando ali o computador ali, e daqui a pouco nós vamos ter um momento de interação, onde ele vai passar umas perguntas que vocês, de repente, tenham ao final da nossa live para a gente conversar, beleza? Então, veja, nosso alvo até agora é serotonina, mas quem percebeu até agora, nós não conseguimos, de uma maneira efetiva, resolver o problema. Nós não aumentamos a serotonina. Nós tentamos mexer aqui na serotonina produzida no cérebro, que correspondia somente a 5% da serotonina produzida pelo nosso organismo. Só que eu quero agora trabalhar com vocês isso aqui, ó, esses 95%. Isso aqui sim é mudança efetiva, isso é muito poderoso. É a gente aumentar agora a produção da serotonina de verdade, agir na via serotoninérgica. E isso daqui é o que vai trazer resultado efetivo para você. Você não vai assumir o controle das suas emoções enquanto você não entender que existe uma fábrica produtora de serotonina. Se a serotonina é o hormônio da felicidade e a fábrica que produz o hormônio da felicidade é o intestino, nós podemos dizer que o nosso intestino é a fábrica da felicidade. Então, o intestino é a fábrica da felicidade, ok? É lá que se produz 95% da serotonina que o nosso corpo tem a capacidade de produzir. 95% produzido no intestino, na fábrica da felicidade. E agora eu quero mostrar para vocês, nesses próximos momentos, como normalizar o trânsito intestinal, para que você possa aumentar a produção da serotonina e tenha condições fisicamente de assumir o controle das suas emoções. Num outro dia, a gente pode conversar novamente sobre esse assunto, mas falando aí sobre a gestão emocional, pensando na cabeça, né? Gerir as janelas, os traumas, né? E muitas outras questões que nós temos aí. Mas o nosso foco hoje é trabalhar com 95% do potencial de produção de felicidade do nosso
nosso organismo, que muitas vezes está emperrado. É uma fábrica abandonada, é uma fábrica que não está trazendo os resultados que você almeja. E por isso, você tem se tornado muitas vezes escravo de itens daquela lista que nós colocamos aqui. Você pode estar se tornando um escravo do sexo, um escravo das compras, um escravo das drogas ilícitas, dos jogos, mas principalmente da alimentação. Essa tem sido a válvula de escape número 1 da população. Ok? Então vamos trabalhar agora com 95% do nosso potencial. Queremos produzir serotonina. Já sabemos que 95% é produzida no intestino, que a medicação age somente em 5% da serotonina e isso não vai trazer felicidade para ninguém. Isso não vai colocar ninguém no controle das suas emoções, ninguém vai assumir o controle da sua vida, das suas escolhas, enquanto ficar só dependendo da medicação. Vamos tomar uma atitude positiva para que realmente possamos assumir o controle nesse aspecto. E juntos aqui, vamos construir um conhecimento para que você tenha a possibilidade de assumir esse controle. 5 coisas que são importantes você implementar, mudanças simples e pontuais, direto ao ponto, para normalizar o trânsito intestinal. Por quê? Porque lá no nosso intestino, nós temos, então, a luz intestinal. O que é a luz intestinal? A luz intestinal é essa distância entre as mucosas do nosso intestino. Só que o nosso organismo, para aumentar a taxa absortiva, conseguir aproveitar melhor o alimento, ele tem uma característica interessante. A mucosa, ela tem prolongações, ela se prolonga aqui para dentro do intestino, para essa região da luz intestinal. Esses prolongamentos aqui da mucosa intestinal, isso aqui são chamados de vilosidades. E nós encontramos aqui, por exemplo, essa região aqui, que é a região que está mais próxima da luz, e temos essa outra região que afunda aqui dentro da mucosa. Essa é uma região chamada de invaginação. Invaginação tem sim uma relação, se você for pensar, com um órgão feminino também, que é quando você tem a vagina que faz com que tenha acesso para dentro do organismo da mulher. Então aqui você está tendo acesso a uma região, digamos assim, mais profunda da mucosa do seu intestino. Nessa região das invaginações, eu vou desenhar aqui algumas bolinhas só para representar. Nessa região aqui, você vai encontrar as células que produzem a serotonina. Essas células são chamadas de células enterocromafins. As células enterocromafins, elas são responsáveis pela produção da serotonina. 95% da serotonina quem produz são essas células que estão nessa região aqui do nosso intestino, na região das invaginações, das microvilosidades intestinais, ok? Já sabemos, então, onde ela é produzida. Agora eu preciso trazer uma informação importante para você. Veja essa informação. Se o seu trânsito intestinal está comprometido, você prejudica a formação dessas células enterocromafins. Automaticamente, o teu nível de produção de serotonina vai cair. Então, todas as pessoas que sofrem de constipação, de um trânsito intestinal mais lento, elas têm um prejuízo na produção da serotonina. Agora vem uma importante pergunta para a gente refletir rapidamente e podemos caminhar aqui dentro desses 5 itens do funcionamento intestinal. Gilmar, já faz quanto tempo que a gente está aqui? Quanto tempo faz que a gente está na live? 58 minutos. Legal, eu quero terminar essa live com no máximo 1h30. Eu sei que você também tem os seus compromissos, não quero que fique tarde, porque a gente vai ver que um dos 5 itens aqui é dormir, então não posso acabar isso aqui muito tarde, então a gente não vai se prolongar muito. Mas eu acho que nós estamos recebendo um conteúdo muito importante para nos colocarmos assumindo o controle da nossa vida, e é isso que eu quero para você. Então veja, uma pergunta importante: o que é um intestino que funciona bem? O que é um intestino que funciona bem? Nós temos 2 visões. Nós temos uma visão que é do consenso brasileiro de constipação intestinal. Então tem a visão do consenso brasileiro. É uma junta de médicos gastroenterologistas que se reúne de quando em quando, para definir as métricas sobre a questão do funcionamento intestinal. E sabe qual é a informação que eles trazem para nós?
O consenso brasileiro de constipação intestinal, ou seja, os médicos, as sumidades dentro da área de gastroenterologia, eles dizem que se você for ao banheiro para realizar o número 2, ou seja, defecação, de 3 a 4 vezes na semana, isso está bom. O que você acha? Você acha que ir ao banheiro de 3 a 4 vezes na semana está bom? Hoje é o sábado à noite. A semana está só começando. Domingo é o primeiro dia da semana. Então vamos traçar o nosso planejamento semanal. Na primeira semana nós vamos lá ao banheiro no domingo, na terça, na quinta e no sábado. Domingo, terça, quinta e sábado, ou seja, deu 4 vezes. Opa, legal, estamos dentro aqui da visão do consenso brasileiro de constipação intestinal. Essa pessoa que vai ao banheiro no domingo, na terça, na quarta e na quinta e no sábado, ela não sofre de constipação intestinal, segundo a visão deles. Não a minha e nem a do outro órgão que a gente vai ver aqui que determina sobre funcionamento intestinal. 3 a 4 vezes. Então, se nessa próxima semana você vai no domingo, na terça, na quinta e no sábado, quem sabe na outra você vá na segunda, na quarta e na sexta, nos dias intercalados aqui, ó. Então, você vai ao banheiro um dia sim, um dia não, e aí você vai de 3 a 4 vezes na semana, e isso é considerado normal. E aí, o que você acha? É normal? É? Não, né? Não, não. E essa pessoa que vai ao banheiro nessa condição aqui, ó, que é chamado de normal, para mim essa pessoa, ela está enfesada. Ela está enfesada. O que que é o enfesado? O enfesado é que está cheio de fezes, é isso mesmo. Então, essa pessoa aqui não está bom. Não está bom. Esse negócio de ir ao banheiro, então, de 3 a 4 vezes na semana é um tiro no pé. Não vai dar certo. E isso vai fazer com que as pessoas, então, comecem a perder o controle da sua vida porque não estão mais no controle emocional. 3 a 4 vezes não é o ideal, é considerado ideal, mas por que que isso é considerado ideal? É considerado ideal por um motivo. Sabe qual é o motivo? Ah, não, eu vou dizer para você. Eu vou dizer. É porque depois de um determinado tempo da história surgiu um negócio chamado indústria alimentícia. A indústria de alimentos começa a modificar a estrutura do alimento que nós comemos. E ao modificar a estrutura do alimento que nós comemos, nós começamos a ingerir uma quantidade menor de fibras. Então, o item número 1, para que a gente possa normalizar o nosso intestino, é aumentar a ingestão de fibras. E eu tenho 2 tipos de fibras. Eu tenho uma fibra chamada de solúvel e eu tenho uma outra chamada de insolúvel. A fibra solúvel é aquela fibra que vai hidratar quando você colocar o alimento de molho. Então pensa aí, o que você coloca na tua casa que aumenta de tamanho? Quando você coloca, por exemplo, um feijão, aumenta de tamanho? Sim, o feijão aumenta de tamanho. Mas o que acontece com a casca do feijão? Ela não hidrata, ela racha. Então, o feijão, a parte de dentro dele é fibra solúvel e a casca é a fibra insolúvel. Quando você coloca um grão de bico de molho, acontece a mesma coisa. Quando você faz, por exemplo, o seu arroz, ele não aumenta de tamanho, então ele é rico em fibra solúvel. Mas quando você faz o arroz integral, além da fibra solúvel, você tem a fibra insolúvel. No outro, você só tem fibra solúvel, no branco. Então, veja, a indústria ela começou a mexer na estrutura do alimento e fez com que diminuísse muito a ingestão de fibra das pessoas. Hoje, a Organização Mundial da Saúde, ela diz que se você comer de 20 a 30 gramas de fibra por dia está bom. Bom para seguir aquele conselho ali do consenso brasileiro de constipação intestinal. Então, ó, tô fora, não quero saber. Não quero saber de comer 20 a 30, quero comer mais, porque eu quero que o meu intestino funcione da maneira considerada normal, segundo a visão de quem? Fisiologia. O que é fisiologia? Olha a palavra. Logia quer dizer
Estudo. Físio quer dizer físico. Então, fisiologia é a ciência que estuda o funcionamento do nosso organismo. E aí, quem você confia mais? Na ciência que estuda como o nosso corpo funciona, ou numa junta de médicos que se reúnem de quando em quando para dizer como o nosso corpo deve funcionar? Eu prefiro a ciência que estuda como o meu corpo funciona, e não aqueles que dizem como ele deve funcionar. Cai fora. Fisiologia. Aí a fisiologia diz para nós o seguinte: observa o bebê. Quando você vai observar o bebê, o que você encontra no bebê? No bebê você encontra o estado mais puro, o estado mais natural possível, sem influência do conhecimento e das práticas e dos hábitos adquiridos ao longo da vida. O bebê é puro. O organismo dele funciona da maneira normal, natural, ainda não tem interferências, porque veja só, você pode ser que esteja numa reunião. E aí você sente vontade de ir ao banheiro fazer o número 2. Aí você sente a vontade, mas você está numa reunião, você pega e faz o quê? Você dá aquela segurada básica, cruza as pernas, arranja um jeito ali, mas você fala, não, peraí, agora eu não posso, eu estou numa reunião. O que é mais importante? Reunião ou respeitar o teu organismo que está pedindo para jogar um lixo fora? Entendeu? A questão é que quando a gente cresce, a gente é educado a desrespeitar o nosso organismo. Porém, com o bebê não é assim. O bebê ele funciona no estado mais puro e natural. E aí quando a gente olha para um bebê que funciona aí no estado mais puro e natural, segundo a visão da fisiologia, a gente vai encontrar o seguinte, ó, número de refeições, ou seja, o número de vezes que esse bebê come, número de refeições igual o número de evacuações. Número de refeições igual ao número de evacuações, ou seja, o bebê mamou, defecou. É o estado fisiológico mais puro e natural. Reflexo gastrocólico. O que quer dizer isso? Quando você come, deglute alguma coisa, cai dentro do seu estômago. O seu estômago manda mensagem para quem? Para o cérebro. Então, é um reflexo gastro, porque chegou o alimento no estômago, manda mensagem para o cérebro e o cérebro devolve a mensagem para o cólon. O cólon, ele fica nessa região aqui. Está aparecendo aí, Gilmar? Então, o cólon fica nessa região aqui, ó. Ele vai subindo pelo lado direito do seu organismo, vai subindo. Aí esse é chamado de cólon ascendente. Aí ele chega num certo momento, ele tem o colo transverso, e aí ele vai descer pelo lado esquerdo, que aí é o cólon descendente, tem o cólon sigmoide, e aí o reto, que é a válvula de escape por onde saem os dejetos, ok? Então, veja, cólon ascendente, transverso, descendente, sigmoide. Essa região do cólon, quando você come, número de refeições, vai mandar mensagem para o seu cérebro para gerar um número idêntico de evacuações. Caiu o alimento no estômago, gera o reflexo. Você querendo ou não, o reflexo é gerado. Isso é fisiológico, isso é normal, é a maneira como o seu corpo deveria funcionar. Mas nós estamos conduzindo as nossas escolhas não respeitando a fisiologia. Estamos nos tornando. O que eu criei um termo para definir as pessoas, estamos nos tornando o quê? Vou escrever aqui, ó. Surdos fisiológicos. Isso você não vai encontrar em lugar nenhum, porque isso aqui é coisa minha. Surdos fisiológicos. Surdos fisiológicos. O que é um surdo fisiológico? Um surdo fisiológico é aquele que desrespeita o seu corpo. Não escuta os pedidos e o clamor do seu corpo. Olha, que horas são agora, Gilmar? São 15 para as 9. Daqui 15 minutos vai acontecer uma coisa aí na sua casa, na sua vida, com você. Eu ponho a minha mão no fogo, vai acontecer. Daqui 15 minutos vai acontecer algo muito importante na sua vida. Você vai bocejar. Você vai bocejar. Entre 9 e 10 da noite, todos nós bocejamos. E por que nós bocejamos entre 9 e 10? Porque é fisiológico. O corpo está dizendo o seguinte: ô infeliz, já deu a hora, vai dormir.
Ah, então, quando eu bocejo, meu corpo está falando comigo. Seu corpo está tentando falar, só que você é um surdo fisiológico. Você ignora, você não dá atenção, você não escuta os clamores do seu organismo. E aí você vai para os embalos de sábado à noite. E aí amanhã, quando você acordar, você vai estar com dor de cabeça, você vai estar com a boca amarga, seu fígado vai estar intoxicado e vai gerar essa boca amarga. Você vai estar com efeitos de alguém que passou a noite na farra bebendo. É, sintomas, sintomas das escolhas erradas. Temos que aprender a respeitar a fisiologia. E quando pensamos em respeitar a fisiologia, não é só com relação a essa questão do sono que eu falei, não. É principalmente, pensando no nosso assunto hoje, a questão da frequência de evacuações ser igual o número de refeições. Agora, só uma ilustração rápida. Você vai no nutricionista hoje e ele está usando, né, uma informação para prescrever um cardápio para você que já foi desmentida no ano de 1997 que não funciona. É verdade, sim, é verdade. Quando você vai hoje no nutricionista, você vai e ele diz para você assim: olha, você precisa comer 6 vezes ao dia. Você tem que fazer um de jejum, aí você tem que fazer um lanche da manhã, você tem que fazer um almoço, você tem que fazer um lanche da tarde, você tem que fazer um jantar e você tem que fazer uma ceia. 6, 9, meio-dia, 15, 18, 21. Aí ele diz que você tem que comer 6 vezes. Mas lá no ano de 1997, uma pesquisa que foi publicada na Inglaterra mostrou que comer várias vezes ao dia não ajuda a emagrecer como as pessoas imaginavam. Desde o ano de 1997, isso já é reconhecido que não é verdadeiro, mas ainda tem profissionais que continuam usando porque estão desatualizados com relação a esse aspecto. Estão desrespeitando a nossa fisiologia. Nosso corpo não tem condições fisiológicas de fazer 6 refeições e 6 digestões durante 24 horas. Sobrecarga de trabalho, depois vem envelhecimento precoce e doenças que batem a porta mais cedo. Mas o nosso foco não é trabalhar com esse assunto. Quem sabe um dia a gente fale sobre isso. Mas hoje eu quero destacar para vocês o seguinte: eles mandam você comer 6 vezes ao dia, e aí se você pensar 6 vezes ao dia, vezes 7 dias na semana, vai comer quantas vezes? Tabuada. 6 vezes 7? 42 vezes. Olha só, quem come 6 vezes ao dia durante uma semana come 42 vezes. Só que aí você come 42 e o consenso brasileiro de constipação intestinal diz para você ir 4 vezes ao banheiro. Só que toda refeição gera estímulo de defecação. Ou seja, quem come 42 vezes vai ter assadura, se fosse assim. Concorda, né? Imagina você comer 42 vezes e ir 42 vezes no banheiro na semana. Vai ter que trocar. Papel higiênico não vai dar, não. Vai ter que ser lencinho. É, lencinho, senão machuca. Dá problema. Coisa séria, né? Mas é que é uma brincadeirinha só para você entender o seguinte: você come 42 vezes e eles dizem para você ir 4 vezes, e eles estão falando para você, sabe o quê? Que se você devolver o dízimo das fezes, está bom. Dízimo. 10%. Come 42, vai 4, 10%. E esses outros 90% de cocô? Está indo para onde? Não está indo. Está ficando. Está ficando no seu intestino para formar fecalomas, desenvolver um câncer de colo intestinal lá na frente. Ou seja, além de você perder o controle emocional, você está abrindo uma porta enorme para o desenvolvimento de um câncer no futuro. Então é importante nós respeitarmos a fisiologia e normalizar esse trânsito intestinal. Só que eu tenho 2 tipos de fibras. Eu disse que eu preciso aumentar a ingestão de fibras. Eu encontro fibras onde? Nos cereais integrais, nas leguminosas, que é o feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, soja, tremoço, amendoim. Eu encontro fibras nas hortaliças, e encontro grande quantidade de fibra nas verduras e nas frutas. Mas a base da alimentação do brasileiro são os alimentos refinados.
refinados, arroz branco, pão branco, aí come muita batata, que também é pobre em fibra. Ou seja, precisamos mudar o nosso padrão de alimentação. Mas se eu tenho um tipo de fibra que é solúvel e ela hidrata, qual é o segundo item aqui para mim? O segundo item é água. H2O. Água. Isso é fundamental. Eu preciso aumentar a minha ingestão de água. Terceiro item aqui para nós. Depois de aumentar a nossa ingestão de água, pensa o seguinte, ó, se você for uma mulher e um homem, você tem necessidades diferentes de água. A mulher, por exemplo, vai multiplicar o peso dela por 35. O homem vai multiplicar o peso por 30. E ao multiplicar o peso por 30 ou 35, dependendo do sexo, você vai encontrar quanto você precisa beber de água por dia. Mulheres por 35, homens por 30. Como o nosso tempo está curto, não dá para explicar isso, mas quem sabe numa outra live a gente pode falar sobre água e aí a gente vai trabalhar esse aspecto, beleza? Item 3, fibras, água. Item 3 é o exercício. Fazer atividade física é fundamental. Lembra que eu desenhei aqui para vocês como que seria o nosso intestino com aquelas microfilosidades? O nosso intestino ele é composto por 2 tipos de músculo diferentes. Eu tenho um músculo que é chamado de longitudinal, ou seja, que ele vai assim em linha reta e ele vai fazer um movimento de pressiona e abre. E eu tenho uma outra musculatura no intestino que é a musculatura transversal. Essa musculatura transversal ela vai fazendo uma espiral lá no nosso intestino e ela promove uma torção intestinal. Tudo isso com a finalidade de conduzir o bolo fecal adiante para normalizar o trânsito intestinal. Porém, isso aqui é um problema na vida de 70% dos brasileiros. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 70% da população é sedentária, ou seja, não pratica atividade física. O intestino, então, não é beneficiado, porque quando eu faço atividade física, eu gero o estímulo para melhorar o tônus da musculatura de todos os músculos do meu organismo. Então, o músculo cardíaco é beneficiado, a musculatura do músculo esquelético é beneficiada, mas a musculatura dos órgãos também, que são musculaturas lisas, involuntárias, também são beneficiadas. Então, quem faz atividade física tem um intestino competente para conduzir o bolo fecal adiante através desses movimentos peristálticos, né, onde vai contrair tanto a musculatura longitudinal quanto a musculatura transversal. Agora, quem não faz atividade física não gera esse tônus na musculatura, e aí tem um intestino frouxo. Então tem muita gente aí de intestino frouxo, que não tem competência de conduzir o bolo fecal adiante. É importante fazer atividade física. E aí quantas vezes na semana? Olha, segundo a própria Organização Mundial da Saúde, a informação interessante deles, quem não está doente deve fazer 5 vezes na semana para manter o estado de saúde, quem perdeu a saúde mais vezes para recuperar. Então atividade física, tanto aeróbica quanto anaeróbica. Então eu preciso do exercício aeróbico, mas eu preciso também do exercício anaeróbico. O exercício aeróbico todo mundo sabe o que é, né? Agora, o anaeróbico que a gente precisa é a musculação. Todo mundo deveria fazer musculação, exercício de resistência, isso é muito importante. Terceiro item foi exercício, quarto item agora, para a gente partir para o final. O quarto item é o sono. O sono tem um papel importante no funcionamento intestinal pelo seguinte: o nosso sono é dividido em primeiro e segundo tempo. O primeiro tempo de sono é onde nós reduzimos o nível de cortisol. Então, no primeiro tempo de sono, eu consigo reduzir o nível de cortisol. Ao reduzir o nível de cortisol, esse cortisol não age na musculatura lisa, que quando está alto, inibe o benefício do exercício, ou seja, o sono é muito importante para não anular o benefício que o exercício traz. Agora, imagina uma pessoa que é sedentária e dorme tarde, dorme mal, ou seja, ele nem ganha o tônus da musculatura e ele nem consegue controlar o cortisol, que faz com que a musculatura fique mais frouxa e mais incompetente para conduzir o bolo fecal adiante. Então, é extremamente importante nós melhorarmos a qualidade do nosso sono, por isso nós estamos no final do nosso assunto, para que você possa ir para a cama, porque daqui a pouquinho o que vai acontecer aí na tua casa? Você vai bocejar. E o seu corpo está pedindo sono nesse momento. Então, sono é importante. O ideal é que a nossa noite de sono comece por volta de 21h30. Último item para eu responder 10 minutos aqui as perguntas que vocês fizeram. O último item é o seguinte: nós deveríamos fazer pelo menos uma vez ao ano
uma reposição de lactobacilos. Que é isso? Os lactobacilos são as bactérias que compõem a nossa microbiota intestinal. Antigamente era chamado de flora intestinal. Lembra desse termo, flora intestinal? Pois é, hoje a ciência mudou. O termo correto hoje é microbiota intestinal. E isso é muito importante para nós. A microbiota intestinal tem um papel fundamental na nossa imunidade, mas ela tem um papel extremamente importante na melhora do nosso trânsito intestinal, para normalizar o trânsito intestinal. Quando eu estava fazendo mestrado, eu descobri um artigo que eu estava procurando na época, né, para poder escrever a tese do mestrado. Aí eu encontrei um artigo que dizia o seguinte: reposição de lactobacilos através do transplante de fezes. Eu falei assim, eca, como é que será que é feito isso? Transplante de fezes? Estou fora, quero saber disso não, mas quero saber como é que é feito. E aí eu fui ler o artigo, e lá no artigo dizia que o transplante de fezes ele era utilizado para pessoas, por exemplo, que têm AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida, porque os lactobacilos são responsáveis por 70% da nossa imunidade, então eles estavam fazendo uma reposição de lactobacilos em pacientes que sofriam de AIDS. Porém, alguns deles já estavam num estágio tão avançado reposição de lactobacilos para essa pessoa, pegar as fezes dessa pessoa e aí fazer um preparado com água dentro de um becker ali, mexendo com um bastãozinho de vidro, passar uma sonda nasoduodenal na pessoa e fazer a aplicação com uma seringa dessas fezes, né, diretamente no intestino da pessoa, ali na primeira região do intestino, que é o duodeno, para que então fosse melhorada a microbiota intestinal desses pacientes com AIDS e pudesse aumentar um pouco a sua sobrevida, melhorando a sua imunidade. Também é feito isso para pacientes oncológicos em estágio avançado. Eu e você não vamos fazer com essas finalidades. Nós vamos fazer para que esses lactobacilos cumpram seu papel no trânsito intestinal. Então, a reposição de lactobacilos deve ser feita, no mínimo, uma vez ao ano. Uma vez ao ano. Ah, e como é que faz isso? Você vai na farmácia, não hoje, amanhã, porque hoje você vai dormir daqui a pouco. Então você vai à farmácia e vai chegar no farmacêutico e falar: eu quero fazer uma reposição de lactobacilos. O que você tem aí de opção para mim? E aí ele vai te dar algumas opções, você vai escolher aquele que é mais concentrado e aí você vai tomar uma vez ao dia. Uma vez ao dia. Em qual horário? O horário da noite. Antes de você... O áudio está baixo. O áudio está baixo, então acabou ali, vamos trocar o foninho aqui. Então é necessário que faça essa reposição. Você chega lá na sua farmácia, fala com o farmacêutico e pede para ele assim: o que você tem de opção? Ele vai te dar várias, você vai escolher um lactobacilos, e vai tomar uma vez ao dia. Lá vai vir a recomendação: se for sachê, um sachê ao dia. Se for cápsula, de repente 2 cápsulas ao dia. Sempre tomado à noite. À noite que horas? Imediatamente antes de ir para a cama. Por que nesse horário? Porque à noite o nosso metabolismo desacelera até 4 vezes. Se o nosso metabolismo desacelera à noite, o nosso trânsito intestinal fica mais lento. E se o trânsito intestinal está mais lento, nós estamos oferecendo mais chance dos lactobacilos poderem se consolidar e aí você melhorar a tua imunidade e também o seu trânsito intestinal. Agora, quando você for ler o rótulo, você vai ver que o fabricante vai dizer para você tomar de manhã. Ah, mas por que ele diz de manhã e você diz à noite? Porque à noite funciona melhor e aí você vai precisar usar menos. Como eu não estou ganhando nada com essa recomendação, use à noite. Eles querem é que você compre mais, beleza? Pelo menos uma vez ao ano. Por que pelo menos uma vez? Pode ter uma necessidade de fazer mais vezes? Sim. 3 casos. Primeiro, se você fez a reposição de lactobacilos, comprou 30 sachês, tomou durante 30 noites e depois de 6 meses você percebe que o seu resultado de trânsito intestinal não está mais normal, é hora de fazer uma nova reposição de lactobacilos. Ou seja, 6 meses depois eu vou reavaliar o efeito do meu tratamento. Lembre-se que você vai tomar por 30 dias, fechou o 30º dia, aí você conta 6 meses e avalia. Tá bom, legal, continua do jeito que tá ruim. Hora de repor novamente. Segunda situação para você ter que fazer a reposição de lactobacilos antes de um ano. Segunda situação é a seguinte: fiz a reposição de lactobacilos e aí eu tive que tomar antibiótico porque eu tive um problema de saúde. Esse antibiótico mata a minha microbiota intestinal e eu preciso repor novamente, beleza? Segundo caso, então, é
fazer uso de antibiótico. Terceiro caso agora. Terceiro caso é se você tiver, nesse período de 1 ano, episódios de diarreia. Tiver diarreia. Se você tiver diarreia, você está lavando o seu intestino e a sua microbiota intestinal está indo embora. E aí você precisa novamente fazer a reposição, ok? Então, fechamos aqui o assunto de hoje. Tem muita coisa para falar sobre gestão emocional, mas eu estou te entregando um conteúdo que eu tenho certeza que se você colocar em prática, isso vai trazer resultado para a sua vida. Só fechando então. 5 coisas que precisam ser feitas para normalizar o trânsito intestinal. Aumentar a ingestão de fibras, tanto solúvel quanto insolúvel, aumentar a ingestão de água, fazer atividade física, tanto aeróbico quanto anaeróbico, ter um sono de melhor qualidade, começando o mais próximo possível das 21h30 e fazer pelo menos uma vez ao ano a reposição de lactobacilos. Deixa eu beber mais um golinho de água e pegar o celular para poder ver as suas perguntas. Vamos lá, partindo para o finalzinho, só respondendo algumas dúvidas aqui, para que eu tenha certeza que eu cumpri o meu papel junto a vocês hoje e cumpri o prometido. Vamos lá. Ó, 9:04, já bocejou? Se já bocejou, escreve aí, hein? Se você já bocejou, escreve aí, o seu corpo já está pedindo sono. Aqui tem uma pergunta do Paulo César, diz assim, Ricardo, o psiquiatra me receitou Toureste, cloridrato de sertralina 50 miligramas. Quais os efeitos disso na minha mente? Ele diagnosticou pensamento obsessivo porque sou perfeccionista. Bom, aqui já conseguimos então descobrir um grande gatilho, Paulo César, para você ter esse problema. Ser perfeccionista. Veja, ele está tratando os sintomas, né, que surgiram na sua mente em virtude dessa busca pelo perfeccionismo. Aí nós temos que entender algo extremamente importante que é o seguinte, ó, escuta aqui, ó. Se a gente fosse avaliar a nossa vida numa escala de 0 a 10, o 0 é péssimo, concorda? O 10 também é péssimo. Talvez tão ruim quanto o 0. Como assim? Então eu nunca deveria ser um aluno nota 10? Eu nunca devo pensar em ter uma saúde nota 10? Não. Você tem que pensar em ter uma saúde nota 9. Pô, mas que loucura é essa, Ricardo? Não é loucura. Quando você tem uma saúde nota 9, você entende que você ainda pode melhorar. Você entende que você sempre pode melhorar. Ou seja, nós precisamos ser amanhã uma versão melhor de nós do que fomos hoje. Todos os dias podemos melhorar e devemos melhorar. Uma busca incessante para melhorar, não para alcançar o perfeccionismo. Porque se eu quiser ser perfeito, eu vou ter um problema, porque eu não sou perfeito. Eu não sou perfeito. Eu tenho inclinações para fazer o que é mal. Eu tenho desejos para fazer o que é mal. Isso é normal do ser humano. Tem um texto da Bíblia que eu gosto muito, que é Salmo 51, verso 5. Davi diz assim, ó. Davi diz, em pecado concebeu minha mãe. Ou seja, ele já nasceu com uma natureza pecaminosa, com uma inclinação para fazer o que é errado. Essa é a nossa tendência. O ser humano naturalmente é egoísta. Olha para uma criança. Lembra? Eu falei, a criança é o estado mais natural. Na criança, no estado mais natural. Pega uma criança pequenininha, ela está comendo alguma coisa, vai lá e pede um pedaço. Faz o teste. Veja o tamanho do pedaço que ela vai te dar. A minha filha mais velha, a Manuela, que hoje está com 11 anos, quando ela era pequenininha e ela estava comendo alguma coisa, a gente pedia um pedaço, ela dava para a gente a menor partícula que ela conseguia tirar daquilo que ela estava comendo. E era engraçado que quando ela ia tirar um pedacinho e o pedaço vinha um pouquinho maior do que ela queria, ela comia e ia tirar outro pedacinho. Porque o ser humano, naturalmente, ele é egoísta. Isso faz parte da nossa natureza. É triste, mas é uma realidade. Então, enquanto ficarmos buscando, Paulo César, essa busca pelo perfeccionismo, nós vamos sofrer muito e aí vamos acabar tendo a necessidade de fazer uso dessas medicações. Por quê? Porque estamos almejando algo que nunca vamos alcançar. E é óbvio, essas medicações, todas elas têm efeitos colaterais. Quando você fala de sertralina, é uma medicação, por exemplo, que causa uma dependência. Você não vai poder tirá-la da noite para o dia. Você vai ter que fazer todo um processo de desmame. Talvez te ajude a controlar alguns sintomas agora, mas busque resolver o seu problema, que é trabalhar com essa questão do perfeccionismo. Vamos para a próxima aqui, ó. Nossa próxima diz o seguinte, ó.
É da Vilma Chico Mendes, né? Então vamos lá. Boa noite. Conhecimento nos dá poder. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ó, legal. Então esse aqui é só um comentário muito interessante e é uma realidade. Eu penso assim, ó, uma frase que eu ouvi certa vez que diz assim, ó, uma pessoa instruída não é uma pessoa confundida. Gravou? Uma pessoa instruída não é uma pessoa confundida. Quanto mais conhecimento eu tenho, mais difícil vai ser de alguém me enganar. Nara e também Moisés. Diz assim, que bênção ver essa palestra. Obrigado. Você vai ficar disponível no canal? Sim, vai ficar disponível lá no canal. Vocês vão poder ter acesso, vão assistir a hora que quiser e quantas vezes quiserem. O Ademir diz assim, ó, parabéns e diz que as orientações são maravilhosas. Legal, muito bom. Fico feliz de estar cumprindo meu papel aqui, ó. Tô radiante. A Suzana, qual a diferença entre lactobacilos e probióticos, né? Probióticos é um nome utilizado para os lactobacilos também. Probiótico é algo que tem uma relação com vida, com a vida, tá? Então, os lactobacilos são os probióticos. A mesma coisa, é só designação diferente, normativas diferentes, mas quer dizer a mesma coisa e vai funcionar do mesmo jeito. Então, pode procurar por probióticos, e aí quando você procurar os probióticos, você vai ver que eles vão ter ali os lactobacilos na sua composição. Legal. A Thaís Ferraz diz assim, ó, em casos de diarreia, constipação e o SI, eu acredito que seja síndrome do intestino irritável, né? Síndrome do intestino irritável, ok. Quando a gente pensa nessa questão dos lactobacilos aqui, eles ajudam a controlar a diarreia, então é algo muito interessante para se usar na diarreia. Eles ajudam a melhorar a constipação. Olha que louco, se o intestino tiver com um trânsito muito rápido ou muito lento, o lactobacillus vai ter um papel importante. Agora, quando a gente pensa em síndrome do cólon irritável, do intestino irritável, aí nós temos que levar em consideração um aspecto. Os lactobacilos vão ter uma efetividade? Sim, com certeza vão ter uma efetividade. Só que esse problema inflamatório intestinal, ele tem uma relação muito grande com isso aqui, ó, com a parte emocional. E aí, veja, nós temos um intestino alterado, seu trânsito, por conta de uma doença inflamatória. Isso vai mexer no emocional. E se eu não conseguir gerir o meu emocional minimamente, dificilmente eu vou conseguir resolver também o problema da síndrome do intestino irritável. Então, nós temos que trabalhar em duas frentes aqui nesse caso. Uma é fazer a reposição do lactobacillus. Outra é buscar uma terapia, porque essa terapia vai te ajudar a lidar com alguns aspectos emocionais que, com certeza, foram os gatilhos iniciais para o desenvolvimento dessa síndrome do intestino irritável, ok? Então, trabalhando nas duas frentes. Faz a reposição de lactobacillus, seguindo todos esses 5 passos aqui, óbvio. Cuida com a questão da fibra nesse primeiro momento, tá? Olha do 2 para o 5. Esquece o 1 nesse momento aqui da fibra insolúvel. A fibra solúvel tudo bem, mas a fibra insolúvel vai piorar os seus processos diarreicos nesse momento. E aí busca uma terapia para você conseguir gerir melhor os seus pensamentos, gerir melhor essa parte emocional, para que aí você tenha uma efetividade dessas outras propostas que eu estou fazendo aqui para você. Beleza? Vamos para o próximo aqui, ó. O próximo é o seguinte. Maria do Socorro Santos Duarte diz assim, ó. Por que tem bebê que fica ressecado? Então, isso daí é interessante da gente analisar. A gente tem que observar o seguinte, bebê ainda tem muito pouco lactobacilos. O normal é que os bebês não fiquem constipados, mas alguns ficam por causa do tipo de alimento que é oferecido para ele, porque quando ele está mamando, ele está ingerindo leite. Leite não é rico em fibra, então não gera esses estímulos para essas contrações peristálticas vigorosas. Esse é um aspecto. O segundo é porque a alimentação dele é líquida, então a alimentação líquida não forma tanto bolo fecal, e por não formar tanto bolo fecal, não gera estímulo na parede da musculatura para a contração, e aí faz com que ele tenha, então, uma certa constipação nesse período que está mamando. Alguns, não todos. E o terceiro é pela falta do lactobacillus, porque ainda está num processo de construção dessa microbiota intestinal. E aí, nesses casos, você tem alguns bebês que podem sofrer de constipação. Quando você tem um bebê sofrendo de constipação, nunca tente resolver o problema, né, oferecendo para ele laxantes, esse tipo de coisa, porque aí você interfere na microbiota. Para bebê, a melhor opção
é você fazer o uso de um supositório, porque o supositório ele vai agir só naquela região, né, lá do final do intestino grosso, ou seja, na região da ampola fecal. Ali naquela região, então, você vai ter o uso desse supositório agindo de maneira tópica, somente ali, e promovendo o amolecimento das fezes e a saída. Mas você não mexeu na microbiota que está dali para cima, entendeu? Por isso que para um bebê é mais interessante o uso do supositório do que um laxante via oral. Porque se você der qualquer coisa via oral para o bebê, que vai mexer em todo o trânsito intestinal dele, inclusive no intestino grosso lá, que é o cólon, você vai interferir na construção da microbiota dele. Então, para o bebê, você usa só o supositório de uso tópico e isso vai ajudar bastante. Tem mais uma aqui que diz assim, ó, é da Maria do Socorro Santos Duarte também. Ela diz, ó, tomo kefir, preciso tomar o lactobacilo uma vez ao ano? Legal sua pergunta. Tem crescido muito essa prática das pessoas de fazerem uso do kefir. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, se o seu intestino está constipado e se a sua microbiota intestinal, né, está ruim, seria interessante você fazer a reposição de lactobacilos e depois fazer o uso do kefir com o propósito de manter essa microbiota que você construiu. Porque se você tomar o kefir e a microbiota está ruim, você vai mantê-la ruim, você não vai ter condições de melhorar a microbiota porque a concentração dos lactobacilos no kefir é muito menor do que no produto farmacêutico. E aí, nesse caso, então, o produto você usa e depois usa o kefir para manutenção. Beleza? Tem mais uma e é a nossa última. Se não chegar mais uma até eu responder, essa vai ser a última e a gente vai finalizar por aqui. Marco Aurélio Reis diz assim, doutor, qual a vantagem de quem só almoça e à noite come uma fruta? É saudável assim? Então veja, nós temos que levar em consideração, Marco, que nós temos uma taxa metabólica basal, ou seja, uma quantidade mínima de calorias que nós precisamos oferecer para o nosso organismo para a manutenção da vida, tá? Taxa metabólica basal. Se você for pegar essa taxa metabólica basal, a gente dividiria ela ao longo do dia para você poder comer essa quantidade de calorias que você precisa. Então, um aspecto importante é você observar o seguinte, se você está concentrando só no almoço e depois fruta à noite, provavelmente você está ingerindo uma quantidade de calorias muito grande numa única refeição. Quando você come mais calorias do que você precisa naquela refeição, o teu corpo fica pensando aqui, poxa, por que que o Marco Aurélio comeu tantas calorias se eu não precisava de tudo isso? Aí ele fica pensando, pode ser que ele tenha comido essa quantidade de calorias porque ele não sabe quando vai comer de novo, ele vai entrar num estágio de restrição. E se você manda essa mensagem para o teu cérebro e essa compreensão que ele tem, que você vai entrar numa restrição, ele vai guardar calorias. Então, o que que eu sugiro para as pessoas? De jejum e almoço, até pode ser feito dessa forma, você distribuir as calorias entre de jejum e almoço, 55% das calorias no de jejum, 45% no almoço e voltar a comer só no próximo de jejum. Tem pesquisas que foram feitas na República Tcheca, muito bem conduzida, que mostra que essa é uma boa divisão e que dá muito certo, ajuda a controlar diabetes, ajuda no processo de emagrecimento, não sobrecarrega os órgãos, então seria uma prática muito legal. Agora, a prática que as pessoas têm feito hoje, desse jejum intermitente, eu estou considerando um pouco inadequado pelo seguinte, eles comem grande quantidade de comida no almoço e comem grande quantidade de comida na janta, num horário que o metabolismo desacelerou, que pode favorecer o ganho de peso. Então, melhor é de jejum e almoço. E aí, se for comer alguma coisa à noite, aí realmente uma jantinha leve, só a base de frutas ali pode ser o suficiente já. Mas pelo menos 2 refeições ao dia, sendo que ela seja o de jejum e o almoço. Eu, muitas vezes, a minha prática é a seguinte, eu como 9 horas da manhã e como depois por volta de 4h30, 5 da tarde, e eu fecho as minhas 2 refeições dessa forma e eu fico muito bem, suprindo a minha necessidade para manutenção de peso, não para ganho de massa muscular. Se eu quiser comer para ganhar músculo, aí eu vou precisar fazer musculação e aumentar a ingestão mais vezes ao dia, beleza? Opa, chegou mais uma aqui, ó. Estados que estão nos assistindo agora. Olha só, tem gente aqui de Goiás, do Valparaíso, opa, pertinho aqui de mim. Tem gente de Guarulhos, São Paulo, muito legal. Tem gente de São Luís, no Maranhão. Ó, São Luís é a terra da minha esposa aí, ó, ela é do Maranhão. Né? Tem gente também aqui de Belo Horizonte, gente de Curitiba, de Fortaleza. Muito bacana. Última pergunta. Vamos lá? Vamos encerrar nossa live. Espero que tenha sido produtivo. Ó, deixa os seus comentários aí para nós, se valeu realmente a pena para você. Isso é muito importante. Márcio Ximenes pergunta o seguinte.
Ricardo, conseguimos diminuir depressão e ansiedade se eu tiver uma alimentação mais vegetal ou até vegana. A alimentação vegana é uma alimentação onde você restringe ali todos os produtos de origem animal, ou seja, você deixa de fora os produtos de origem animal. Na vegetariana, o termo deveria ser vegetariana e não vegana. Na vegetariana, às vezes, as pessoas fazem algumas práticas que é o ovo-lacto vegetariano. Uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte aqui, ó, Márcio, presta atenção. Quando eu faço uma ingestão muito grande de proteína de origem animal, eu tenho esse problema aqui, ó. Muitas pessoas estão mantendo hoje uma dieta low carb, ou seja, que consome pouco carboidrato, com finalidade de emagrecimento, coisa que eu não vejo como necessário, dá para emagrecer de uma outra forma. Mas aí eles fazem uma dieta comendo muitos produtos de origem animal, carne, queijo, leite, ovos e seus derivados aí. Esses produtos são pobres em fibra. Ao ser pobre em fibra, eles vão interferir no trânsito intestinal. E essa interferência no trânsito intestinal vai gerar, sim, problemas, né, emocionais, né, a curto, médio ou longo prazo. Em algum momento vai gerar esse tipo de problema. E aí eu vejo o seguinte, que uma dieta baseada em vegetais ajuda muito mais a melhorar os aspectos emocionais do que uma dieta baseada em proteína de origem animal. Então a tua pergunta está respondida. Vale sim a pena investir numa dieta vegetal. A última virou penúltima. E virou antepenúltimo agora. Então vamos lá. Marco Aurélio Reis pergunta assim: doutor, qual a vantagem de quem só almoça e à noite come fruta? Ah, não, essa daqui já foi. Essa já foi. Essa foi. Essa daqui eu respondi. Então ela não é mais antepenúltima, ela foi penúltima e a última é a seguinte. Adeli Reis pergunta assim, ó, kombucha ou kombucha, cada um fala do jeito que quiser, né? Pode ser usado como kefir? Pode. Serve como kefir, mas não serve para fazer reposição de lactobacilos, serve para manutenção. Então, primeiro faz a reposição do lactobacilos e aí use esses probióticos aí como uma forma de manutenção, ok? Pessoal, mas muito obrigado mesmo pela sua atenção. Espero que realmente eu tenha contribuído, que esse conteúdo tenha sido um conteúdo de valor. Vamos marcar mais encontros como esse para que a gente continue adquirindo conhecimento e possa assumir o controle da nossa vida, ok? Pois não, Gilmar? Ah, legal. O Gilmar está me passando aqui um recado muito importante para você curtir esse canal nosso aí do YouTube, né? Deixar o seu like aí nessa live que nós fizemos também. E olha, nós vamos colocar aqui mais uma vez reforçando o canal do Genialmente, onde a gente tem um canal no Telegram que a gente conversa com as pessoas, tem a possibilidade de interação para que você possa compartilhar com os seus amigos, caso você ache que esse conteúdo que nós estamos trazendo tenha trazido realmente benefícios para você. Vai estar aqui embaixo na descrição dessa nossa live. É só você compartilhar com seus amigos. Um forte abraço, até o nosso próximo encontro. Um bom descanso para você. E ó, gestão emocional. Vamos tornar o gerente da nossa saúde. Até mais. Fui.